Homeopatia, organon da arte curar de Samuel Hahnemann, comentado. Nós estamos no tópico 24 da introdução. Esse tópico 24 só existe nos slides e nos vídeos aula. No organon vai estar direto, mas você vai seguindo diretamente com ele. Você estando com o organon aberto, você vai caminhando com o estudo e vai aperfeiçoando seus conhecimentos, vai aprimorando seus conhecimentos, acompanhando o nosso estudo aqui. Essa assim chamada derivação foi e continuou sendo o principal método de tratamento da escola dominante na época de Hahnemann, e ele criticou muito. O organismo adoecido tenta se livrar do que o incomoda das mais variadas formas. Com isto, ele cria mecanismos de defesa e alarme, cabe ao cliente e ao homeopata entender os sinais do adoecimento. Então, todos nós, de acordo com a condição de saúde de cada um, vai deparar com algumas reações do remédio, com algumas reações naturais que nós temos. E, à medida que a gente vai se tratando, que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai melhorando, a gente vai entendendo quanto lixo a gente guardava dentro de nós mesmos. A palavra é meio forte, mas é isso mesmo. E à medida que a gente joga aquilo fora, quantos benefícios a gente tem, quantas coisas boas a gente tem. Para que seja indicado o remédio mais apropriado ao caso e que permita ao organismo psíquico eliminar através do organismo físico suas energias deletérias da forma mais adequada à natureza da pessoa adoecida. Isso é importante que nós entendamos. Cada pessoa tem a sua natureza e tem em sua natureza íntima, intrínseca, interior, aquilo que os mecanismos necessários para eliminar os adoecimentos. Esses adoecimentos serão eliminados de acordo com o padrão de adoecimento que nós temos, de acordo com o padrão de reações que nós temos no nosso dia a dia. A partir disso é que nós vamos realmente melhorar. O que o remédio faz é nos mostrar onde está o nosso erro e, com isso, a gente, ao tomar o remédio, esse erro vai diminuindo, vai diluindo, vai diminuindo até acabar. Tanto no padrão de nosso comportamento diário, tanto no padrão físico de adoecimento que as pessoas apresentam. Todos vão estar apresentando esse ou aquele adoecimento, essa ou aquela doença, para os seus devidos reajustes, para os seus devidos resgates. Mas isso só é possível com o uso do remédio mais apropriado ao caso que a pessoa apresenta. Desta forma, começará a ocorrer melhoras no seu estado de ânimo e mais clareza mental, podendo exercer suas atividades normalmente até o fim do seu restabelecimento. Então, você está com problema de saúde, você vai se tratando, homeopaticamente falando, à medida que você vai se melhorando, que você vai se aperfeiçoando, os seus adoecimentos vão sumindo e você vai tendo mais saúde. Portanto, quando a pessoa está muito agressiva, quando a pessoa está tomando atitudes muito egoístas, entenda, ela está muito doente, precisando da sua ajuda, precisando do seu amparo para que ela possa melhorar. Com o remédio homeopaticamente escolhido, ou seja, com os sintomas mentais e emocionais condizentes com a necessidade da pessoa, sempre vai ocorrer melhoras na qualidade de vida da pessoa, a partir do momento que você toma as primeiras doses do remédio. Começou a tomar o remédio, a pessoa começa a ver que a qualidade de vida dela está melhorando. A homeopatia tem esse benefício, tem essa possibilidade. Embora algumas pessoas não queiram acreditar, não gostem da homeopatia, criticam a homeopatia, mas é uma realidade. É importante, detalhe importante, que o que está escrito de azul é o comentário que eu fiz, e o que está escrito em preto é o texto original. E ele está sempre entre aspas e em itálico. Eles procuravam, segundo a expressão de alguns pela imitação da natureza, que se autoauxilia, estimular intensamente novos sintomas nas estruturas que estão menos afetadas e que podiam melhor suportar a doença medicamentosa, sintomas esses que, sob a aparência de crise e sob a forma de evacuações, deveriam desviar a primeira doença, permitindo assim uma gradativa resolução das forças curativas da natureza. Quando você toma um remédio homeopático e naturalmente ele provoca uma reação exonerativa, ele não está agredindo o seu organismo, ele está fazendo o seu organismo reagir aos agentes agressores. Agora, se você pegar qualquer substância
para provocar uma reação exonerativa artificial, aí você vai prejudicar o organismo da pessoa. Então nós temos que entender que não podemos suprimir e que temos que respeitar a necessidade daquela pessoa e entender como vamos auxiliá-la a eliminar seus adoecimentos. Como se fosse possível poder desviar algo imaterial, consideram-na, então, uma substância e matéria morbífica, ainda que fique sutilmente mal imaginada. Por que o Hahnemann fala desviar algo imaterial? Porque a causa do adoecimento é psíquico, está na energia vital da pessoa, no perispírito, no corpo sutil. Então, se você tentar desviar uma coisa fisicamente, se ela é energética, como você vai desviar? Você tem que usar energia para poder desviar. É somente na imaginação que você vai desviar uma energia com coisa material. A eliminação do adoecimento requer algumas vezes que se tolere as chamadas exonerações. Como já expliquei antes, algumas vezes tem essas exonerações, outras vezes não, que são reações naturais do organismo, mas para sabermos se elas estão corretas, devemos observar a lei de Hering, pois esta nos dá a noção exata para entendermos se está ocorrendo a exoneração, que indica a cura próxima ou agravamento, que deve levar o caso à imediata reanálise. Então, se você estiver dentro das leis de Hering, estiver acontecendo algo naturalmente dentro do que a gente entende como lei de Hering, deixe as coisas seguirem naturalmente. Mas, se saiu das leis de Hering, nós temos que fazer as devidas observações e até mesmo a reanálise do caso. Pegar o caso, reanalisá-lo, ver o que mudou, junta os sintomas todos e avalia qual remédio vai ser indicado. Estou adiantando até uma aula lá da frente, né? A substância morbífica de ontem são hoje as mais variadas microvidas, bactérias, vírus, etc. Mas a filosofia homeopática nos mostra que estas microvidas só podem se desenvolver se existir falha na proteção que os corpos sutis exercem sobre o corpo físico. Se existe falha nos corpos sutis, então está tendo falha na energia. É importante que nós entendamos que essa energia psíquica é que vai eliminar os adoecimentos, essa energia psíquica que vai trazer para a gente melhores condições de saúde, melhores condições de entendermos as reações que nós apresentamos aqui no dia a dia. Portanto, precisamos compreender como a homeopatia age, de que forma a homeopatia age e como podemos utilizá-la nos seus efeitos benéficos, positivos e construtivos para a nossa saúde. E estas falhas são devidas às energias deletérias, que, por sua vez, são identificadas pelos sintomas mentoemocionais apresentados pela pessoa. E olha como que a homeopatia é maravilhosa. As microvidas só se instalam se tiver uma alteração psíquica, uma falha psíquica de defesa. Então, essas falhas psíquicas podem ser identificadas de acordo com os padrões mentais e emocionais que a pessoa apresenta. Ao relatar seus sintomas mentais e emocionais, falar de como ela é, de como que ela age, quais as atitudes que ela toma, aí, e até mesmo alguns sintomas físicos para ajudar, vai nos conduzir ao remédio que vai ajudá-la a melhorar psiquicamente e depois fisicamente. Ou tudo junto, que na maioria das vezes acontece, sem grandes reações adversas. Desta forma, nós só vamos obter a cura se indicarmos o remédio homeopático de acordo com a similitude entre o sintoma do remédio e os sintomas do adoecimento. Mas a similitude deve ser mais observada entre os sintomas mais subjetivos, mais abstratos. Para tomarmos o remédio homeopático, os sintomas abstratos são aqueles mais importantes, são aqueles que vão falar mais alto na hora da indicação do remédio. Portanto, não podemos e não devemos dar remédio de acordo com os sintomas físicos, porque embaralho mental. Nós temos que dar de acordo com os sintomas mentais e emocionais. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos para todos vocês. Pedimos a Deus, principalmente, nossos mentores do passado, que os grandes trabalhadores da homeopatia do passado, que nos inspirem, que nos intuem
para que a gente possa estar sempre aprendendo mais homeopatia, sempre nos aperfeiçoando mais, para conseguirmos mais êxito e mais sucesso naquilo que precisamos empreender. Homeopatia, organon da arte curada de Samuel Hahnemann, organon comentado. Ainda estudando a introdução. Somente as doenças agudas, moderadas, costumam insensibilizar-se, conforme se diz, e chegar ao fim tranquilamente, quando termina seu curso natural, com ou sem medicamentos alopáticos pouco agressivos. A força vital, que se reanima no lugar das transformações do estado de saúde, progressivamente estabelece a normalidade. Então, algumas situações, a pessoa tem uma doença chamada aguda, ela vai melhorar naturalmente. A partir daquele momento que ela segue o curso, às vezes de 5, 6, 7 dias. Mas existem casos em que, tomando homeopatia, a gravidade dos sintomas apresentados reduz-se drasticamente. Segue lá os 7 dias, mas com menos gravidade. É o caso da dengue, por exemplo. Se você tomar Eupatorum estando com dengue, você vai trabalhar você não vai trabalhar com a mesma disposição, mas você vai ter condições de trabalhar, você vai ter condições de fazer seus afazeres, então, enquanto tenha uns leves mal-estar, uma leve indisposição. Se você não tomar, você vai estar, às vezes, até de cama. E quando a gente toma o eupatório, antes de pegar a dengue, a gente fica prevenido da dengue. Então, são situações diferentes que a homeopatia nos oferece, são possibilidades diferentes que a homeopatia traz para nós. Podemos vencer a dengue? Sim, podemos muito, com algumas doses da homeopatia. Porém, nas doenças muito agudas e nas afecções crônicas, que representam a maior parte das doenças humanas, a natureza bruta e a velha escola estão impotentes, pois nem a força vital, com seus esforços de autoajuda, nem a alopatia que a imita, conduzem a uma solução, podendo, quando muito, estabelecer uma trégua durante a qual o inimigo se fortalece, a fim de cedo ou tarde e romper bem mais forte. Hahnemann se refere à alopatia do seu tempo. Nos tempos atuais, todos nós conhecemos como que ela funciona, sabemos como que ela funciona, que todos nós, ou melhor, a grande maioria de nós, de alguma forma, já usamos alopatia. Na homeopatia, a gente não vai provocar aquilo ali para sair. A gente vai dar um remédio, conforme já dissemos, compatíveis com as necessidades da pessoa, compatíveis com o seu padrão mental e emocional, e aquele adoecimento vai se desaparecendo naturalmente com as reações inerentes àquela pessoa, com as reações inerentes àquilo que a pessoa precisa para restabelecer a saúde. Se compreendermos bem a natureza sutil dos adoecimentos, iremos compreender bem a ação dos remédios homeopáticos e compreenderemos a necessidade do tratamento homeopático preventivo. Portanto, nós precisamos entender que existem os adoecimentos naturais que acontecem na nossa vida, ao longo da nossa existência, e existem aqueles que sazonais, em determinada época do ano, eles aparecem mais. A homeopatia tem, para a grande maioria deles, efeitos, tratamentos preventivos e tratamentos curativos que a gente pode usar. Usando preventivamente é muito melhor do que curativamente. Pois as doenças agudas são devidas à existência dos miasmas, que na realidade são adoecimentos crônicos, das mais variadas intensidades. Então, os miasmas, na realidade, eles são aquilo que estabelece o terreno para que a gente desenvolva um adoecimento crônico. Se você trata o miasma, o adoecimento crônico desaparece. E esse é o objetivo, essa é a forma com que nós devemos lidar para nos tratar, para restabelecer a nossa saúde. Uma vez feita a identificação e a classificação dos miasmas, da pessoa faz-se o tratamento preventivo e ela dificilmente pega uma doença aguda. Dificilmente. Não vai ficar prevenido para sempre, mas vai ficar muito bem prevenido. E muitas das vezes, às vezes a gente toma muito frio, vento frio, friagem, que antes deixava a gente com garganta inflamada e crise de bronquite, hoje a gente fica com o nariz entupido um instante e no dia seguinte acorda sem nada. Mesmo sem tomar nada, porque nosso organismo reage naturalmente àqueles adoecimentos,
refazendo o nosso organismo, fortalecendo o nosso sistema imunológico e fortalecendo também a sua resposta aos adoecimentos. Isso eles realizavam através de meios sudoríficos e diuréticos, através da extração de sangue, sedentos e cautérios, mas principalmente estimulando o esvaziamento do bulbo alimentar e intestinal, às vezes por via superior. Graças aos vômitos e outras vezes, e de preferência através de evacuações por via inferior, que se chamavam também meios desobstruentes e dissolventes. Provocar vômito, de acordo com o que você comeu, ainda até hoje as pessoas fazem. Provocar uma diarreia, de acordo com o que você está sentindo, até hoje as pessoas fazem. Não vamos questionar, não vamos condenar. Vamos saber que todo tratamento na homeopatia não visa provocar vômito nem provocar uma diarreia. Visa restabelecer o padrão mental e emocional da pessoa, com isso corrige o problema físico. Os seus adoecimentos físicos são, então, eliminados. Durante o trabalho homeopático, os resultados e tudo o que vier a ocorrer devem ser avaliados, segundo a filosofia homeopática, pois o tratamento homeopático tem características próprias e as reações que vierem a ocorrer devem ser avaliadas de acordo com o previsto nele e na lei de Hering, a lei de cura. Então, todo o tratamento homeopático tem que ser observado segundo as leis da homeopatia. A filosofia homeopática tem que ser observada durante todo o tratamento. Se você não observar a filosofia homeopática, você vai apresentar alguns distúrbios, alguns problemas que redundarão em certos adoecimentos. E tratamento homeopático tem certas características próprias e as reações que vierem a ocorrer devem ser avaliadas de acordo com o previsto na lei de Hering, que é chamada a lei de cura. Vamos ser fiéis, está fazendo tratamento homeopático? Seja fiel ao tratamento homeopático. Agora, nem todo homeopata vai saber todas as regras da homeopatia, vai saber tudo sobre a homeopatia. Assim como nas outras áreas também a pessoa não sabe tudo naquela área. Nós não vamos querer exigir da pessoa aquilo que ela não pode dar. Então, vamos ser prudentes, vamos ser pessoas sóbrias de tomar atitude coerente em cada situação para buscarmos o melhor para nós, para buscarmos restabelecer a nossa saúde. E a gente só vai restabelecer a saúde se a gente entender bem como a homeopatia funciona. É o nosso ponto de vista. Por isso, nós precisamos estudar bem a homeopatia, compreender a sua base de funcionamento, para que a gente tenha, então, condições de agir e reagir aos tratamentos também com segurança.